meus alunos e alunas do nono ano, trazer aqui esse vídeo para vocês, falando da medida de dispersão, que é o desvio médio absoluto, dando continuidade ao nosso estudo sobre estatística, e quero usar essa situação para falar para vocês o que é o desvio médio absoluto. Então, o que diz aqui? Uma rede de lanchonetes encomendou uma pesquisa para decidir entre duas empresas fornecedoras de achocolatados. A pontualidade na entrega, as condições de pagamento e o preço do produto eram equivalentes. Ou seja, a mesma empresa, tanto a empresa A quanto a empresa B, entregavam dentro do tempo previsto, as condições de pagamento eram praticamente a mesma, né? O preço do produto eram equivalentes, porém, de uma empresa para outra variava o percentual de cacau nesse achocolatado. Então, por isso que a empresa encomendou uma pesquisa para decidir, né? Para decidir entre que empresa escolher, ou a empresa A ou a empresa B. Então, nessa pesquisa foram examinados ao acaso potes de 8 lotes com os seguintes resultados. A empresa A, veja que eu tenho aqui uma tabela, nela nós vamos encontrar o teor de cacau em amostras de achocolatados. Aí nós temos aqui a empresa A, nos potes escolhidos, aqui nos 8 lotes, tem aqui 43%, 47%, 49%, 49%. Isso é o percentual de cacau em cada um desses lotes. Em cada potinho de cada um dos lotes aqui foi visto o percentual de cacau. Então, da empresa B, 43, 46, 48, 49, né? Até aqui os 54. Então, o que foi feito? Para comparar os resultados, foram obtidas as medidas estatísticas de tendência central. Veja que esse tópico aqui foi o que nós já falamos aí na aula anterior, né, que nós falamos da moda, falamos também da mediana e falamos da média aritmética. Né? Então, a moda em um conjunto de dados são aqueles valores que mais aparecem. Né? No caso aqui, veja que na empresa A, o percentual 49% apareceu 3 vezes. Então, para a empresa A moda vai ser o 49%. Na empresa B, veja que na empresa B também o percentual que mais apareceu foi 49%. Então, a moda também do B é 49%. Então, até o momento estava igual, né? A mediana, lembrando que a mediana quando é um número ímpar de termos, é aquele termo central. Quando é um número par de termos, é a média aritmética dos termos centrais. Aqui veja que na empresa A, os termos centrais são 49 e 49. Então aqui eu tenho a mediana, é exatamente a média aritmética aqui desses dois valores. Então 49 mais 49 dividido por 2, eu tenho aqui que a mediana do A é 49. E a mediana do B também 49. Então essas medidas são iguais. Então, observando também a média aritmética dos valores, então veja que foi somado todos os percentuais da empresa A, os 43, né, que representa os 43%, mais os 47%, até os 54%. Isso deu um total de 392, que dividido por 8. Lembrando que 8 é exatamente o número de lotes, né, aqui no caso, né, que representa a quantidade de números que foram somados também, né? Então aqui veja que a média aritmética foi 49 e a média aritmética do B também foi 49. Então também teve as médias aritméticas iguais. Então, lembrando aí, nós já vimos que a moda foi igual, que a mediana foi igual e que as médias aritméticas também foram iguais. Então, outra coisa também para observar é que a amplitude, lembrando que a amplitude é a diferença entre
o maior e o menor valor de cada uma das amostras, né, desse conjunto de amostras. E você observar aqui, o maior valor, o maior percentual da empresa A foi 54 e o menor foi 43. Então, ela vai ter uma amplitude de 11, que é exatamente essa diferença entre o maior e o menor valor. Essa amplitude também é comum também para a empresa B. Tá certo? Então, tiveram também amplitudes iguais. Então, aqui, as medidas estatísticas e as amplitudes são iguais para as duas empresas. Então, como é que nós vamos escolher? Qual delas escolher? Se é a empresa A ou se é a empresa B para fazer a compra desse achocolatado. Então, em uma reunião, os cozinheiros consultados observaram a importância de os lotes de achocolatado apresentarem regularidade na composição de cacau para manter o padrão a qual os fregueses se acostumaram. Então, quanto menos as porcentagens de cacau dos lotes se desviarem da média, mais o padrão será mantido. Nesses casos, os matemáticos calculam o desvio médio absoluto. Então, o desvio médio absoluto de um conjunto de valores, de uma variável estudada, ela mede o grau de dispersão e de concentração dessa variável. Quanto maior o desvio médio absoluto, maior é a dispersão e menor é a concentração. Ou seja, em média, os valores se afastam mais da média aritmética e vice-versa. Então, para calcular o desvio médio absoluto de um conjunto de valores de variável a ser estudada, dividimos a soma dos módulos das diferenças entre cada valor e a média aritmética pela quantidade de valores. Então, aqui, o que está sendo dito pode parecer meio confuso, mas nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que encontrar aqui o desvio médio vai ser exatamente a média aritmética entre a soma dos módulos das diferenças entre cada um daqueles percentuais menos a média aritmética. Certo? Então, veja aqui que o percentual da empresa A, né, o desvio médio da empresa A, eu vou encontrar fazendo o quê? Esses 43 aqui, veja que esse valor que aparece aqui, 43, o 47, o 49, é exatamente o percentual de achocolatado da empresa A. Então, é cada um desses valores menos a média aritmética. Lembrando que a média aritmética do A foi 49, né? Veja aqui que a média aritmética do A foi 49. Então, a gente vai fazer esses 43% menos 49, mais 47 menos 49, 47 menos 49, mais 49 menos 49. Então, de cada um deles, a gente vai fazer a soma, vamos estar somando, né, os módulos das diferenças entre cada valor e a média aritmética. Então, fazendo tudo isso, nós vamos encontrar aqui 43 menos 49, eu tenho menos 6. Né? Então, aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 0, 0, aqui eu tenho 1, aqui nós vamos ter 2 e aqui nós vamos ter 5. Aqui vai ficar 2 positivo, o módulo de 2, 2, o módulo de 5, 5, o módulo de menos 6, 6. Né? Então, fazendo essa soma e dividindo por 8, nós vamos encontrar o desvio médio absoluto da empresa A. No caso aqui foi 2. E para encontrar também o desvio médio lá da empresa B, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar os percentuais, né? Os 43% menos 49%, que é a média, os 43% menos 49%, que é a média, mais 48% menos 49%, que é a média, mais 49% menos 49%, aqui os 49%
20% menos a média, né? Então, de cada um deles, dividir por 8, que representa o número de termos, nós estamos somando, e nós vamos encontrar aqui 2,5. Juntando aqui 6, 3, 9, 10, 15, 20. Dividido por 8 eu tenho 2,5. Então, esse DM aqui, desvio médio de B, é igual a 2,5. Significa que os valores do conjunto de dados se distanciam, em média, 2,5 da média aritmética, né? Lembrando que a média aritmética foi 49, né? Então, esse valor encontrado aqui, ele se distancia, em média, 2,5 dessa média aritmética. Como o desvio médio de A, veja que o desvio médio de A foi 2 e o desvio médio de B foi 2,5. Como o desvio médio de A é menor que o desvio médio de B, as porcentagens de cacau nos lotes da empresa A se desviam menos da média aritmética do que as porcentagens de cacau dos lotes da empresa B. A empresa A mantém mais o padrão, portanto, ela deve ser escolhida. Então, veja a importância desse desvio médio absoluto nessa tomada de decisão. Porque a moda, a mediana, a média aritmética, a amplitude não foram suficientes nesta tomada de decisão. Então, o desvio médio conseguiu tirar essa dúvida e essa rede de lanchonete pôde decidir que a empresa A era a melhor opção na aquisição lá do produto, né? No produto dos achocolatados, já que a concentração de cacau era maior aí nesses produtos oferecidos pela empresa A. Então, espero que vocês tenham entendido e convido vocês aí a fazer essa atividade seguinte, né? Envolvendo esse conteúdo, ok?